Quando o inverno chegou às montanhas da Itália, em 1944, o silêncio que cobria os vales não significava paz. Era um silêncio pesado, cortado pelo vento gelado, pelo render da neve sob botas encharcadas e pelo som distante da artilharia. Naquele cenário hostil, onde exércitos experientes da Europa haviam fracassado repetidas vezes, poucos acreditavam que soldados vindos do outro lado do Atlântico pudessem fazer diferença. Ainda menos acreditavam que esses homens brasileiros, muitos deles jovens, mal saídos de cidades tropicais, se tornariam protagonistas de uma das campanhas mais improváveis da Segunda Guerra Mundial. O Brasil não entrou na guerra como uma potência militar tradicional. Sua decisão foi cercada de dúvidas, críticas internas e desconfiança externa. Para muitos aliados, a ideia de tropas brasileiras lutando nos campos europeus parecia mais simbólica do que prática. Havia preconceito, havia ironia, havia apostas silenciosas de que aquelas forças seriam rapidamente retiradas ou relegadas a funções secundárias. Mas o que aconteceu na Itália mudaria para sempre essa percepção. Os soldados da Força Expedicionária Brasileira desembarcaram em um continente devastado, encontrando um fronte travado, marcado por trincheiras improvisadas, vilarejos destruídos e posições alemãs incrivelmente bem fortificadas. A Itália, naquele momento, não era apenas um teatro de guerra secundário. Era um dos pontos mais difíceis do conflito, onde o terreno favorecia a defesa e transformava cada avanço em um sacrifício humano enorme. As montanhas da linha gótica haviam se tornado um cemitério de tentativas fracassadas. Antes da chegada dos brasileiros, forças experientes já haviam tentado romper aquelas posições. Tropas que haviam combatido no norte da África, na França e em outros frontes foram contidas repetidamente. As elevações estratégicas, cobertas por neve e lama, davam vantagem absoluta aos defensores. Cada colina tomada custava dezenas, às vezes centenas de vidas. Cada avanço era seguido por contra-ataques brutais. Foi nesse contexto que os soldados brasileiros foram enviados para posições consideradas ingratas. Não eram missões de prestígio. Eram tarefas que outros exércitos haviam evitado ou falhado em cumprir. A expectativa era simples e cruel: manter posições, resistir, ganhar tempo. Poucos acreditavam que eles avançariam. Mas havia algo diferente naquele contingente. Muitos daqueles homens vinham de origens humildes. Agricultores, operários, trabalhadores comuns. Não eram soldados de carreira, nem filhos de tradições militares centenárias. Tinham, porém, algo que se tornaria decisivo: a adaptação, improviso e uma resistência psicológica forjada em dificuldades reais. Eles aprenderam rápido que a guerra na Itália não se vencia apenas com equipamento, mas com persistência absoluta. O frio era um inimigo tão mortal quanto o exército alemão. Para homens acostumados ao clima brasileiro, enfrentar temperaturas abaixo de zero, neve constante e noites intermináveis era um choque físico e mental. As roupas muitas vezes não eram suficientes. As botas congelavam. As mãos perdiam sensibilidade. Ainda assim, as posições eram mantidas. Cada metro conquistado era defendido como se fosse o último. Com o tempo, algo começou a mudar. Oficiais aliados passaram a notar que as unidades brasileiras não apenas resistiam, mas aprendiam. Elas observavam o terreno, exploravam falhas, adaptavam táticas. Onde outros avançavam frontalmente, os brasileiros buscavam flancos. Onde outros se fixavam, eles se moviam. Pequenas vitórias começaram a surgir. Não eram manchetes, mas eram reais. E então vieram as batalhas que mudariam tudo. Colinas que haviam se tornado símbolos de derrota começaram a cair. Posições consideradas inexpugnáveis foram tomadas após ataques coordenados, feitos sob condições extremas. O que antes era visto como um contingente auxiliar passou a ser considerado uma força confiável para operações decisivas. A reputação da FEB começou a crescer silenciosamente entre os comandos aliados. Mas o preço foi alto. Cada avanço deixava para trás corpos na neve, companheiros feridos, lembranças que jamais seriam apagadas. Ainda assim, o moral não se quebrava. Pelo contrário. A cada vitória improvável, surgia algo novo: a consciência de que estavam escrevendo uma história que ninguém esperava. De que estavam provando, ali,
que o Brasil não era apenas um espectador distante da guerra, mas um participante capaz de alterar o curso dos acontecimentos. Em vilarejos libertados, os soldados brasileiros eram recebidos com surpresa e alívio. Muitos italianos jamais haviam visto tropas vindas da América do Sul. O idioma era diferente, os rostos eram diferentes, mas a libertação era a mesma. Aos poucos, a presença brasileira passou a ser associada não apenas à força militar, mas à esperança. Enquanto isso, do outro lado, os alemães passaram a respeitar-se e temer-se aquelas unidades. Relatórios começaram a mencionar ataques persistentes, resistência inesperada e uma capacidade de manter pressão mesmo em condições adversas. O inimigo percebeu que aqueles soldados não recuavam facilmente. A guerra, porém, estava longe de acabar. As batalhas mais duras ainda estavam por vir. O inverno continuava, a resistência alemã permanecia forte e as ordens eram claras: vá avançar. Custasse o que custasse. Foi nesse momento que a FEB deixou definitivamente de ser vista como uma força improvisada. E começou a se transformar em algo maior. Em uma lenda construída não por propaganda, mas por sobrevivência, sacrifício e feitos concretos em um dos cenários mais difíceis da Segunda Guerra Mundial. E o que ainda estava por acontecer naquelas montanhas congeladas faria com que o nome dos soldados brasileiros fosse lembrado muito além da Itália. O inverno parecia não ter fim. As montanhas da Itália continuavam cobertas por neve espessa, e o avanço aliado seguia lento, sangrento e incerto. Cada tentativa de romper as posições alemãs era recebida com fogo preciso, minas ocultas e contra-ataques calculados. A guerra ali não era feita de grandes manobras rápidas, mas de desgaste absoluto. Era um conflito onde a paciência matava tanto quanto as balas. Foi nesse cenário que os soldados brasileiros passaram a ser empregados de forma diferente. Aquilo que começou como uma força vista com cautela agora era usado onde o risco era maior. Missões consideradas difíceis demais para outras unidades passaram a ser confiadas à FEB. Não por acaso, mas porque haviam provado algo essencial e não desistiam. As colinas dominavam tudo. Quem controlava as elevações controlava os vales, as estradas, os suprimentos. Os alemães sabiam disso e haviam transformado cada ponto alto em uma fortaleza natural. Metralhadoras bem posicionadas, artilharia ajustada, observadores escondidos. Avançar significava subir sob fogo constante, muitas vezes sem cobertura alguma. Em várias ocasiões, ataques aliados foram repelidos repetidamente. As mesmas colinas eram retomadas, perdidas e retomadas novamente. A frustração se acumulava. O moral de algumas unidades começava a ceder. Foi nesse momento que os brasileiros foram lançados em ofensivas que muitos consideravam quase suicidas. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de ataques rígidos e previsíveis, os brasileiros começaram a explorar caminhos ignorados. Avançavam à noite, sob neblina, utilizando o terreno de forma criativa. Escalavam encostas consideradas impraticáveis, atravessavam áreas alagadas, aproximavam-se em silêncio. O combate tornava-se mais próximo, mais brutal, e mais eficaz. As primeiras grandes vitórias não vieram com anúncios triunfais, mas com relatórios secos e incrédulos. Posições tomadas. Resistência quebrada. Prisioneiros capturados. Oficiais aliados começaram a questionar como aquilo havia sido possível. A resposta era simples e inquietante: aqueles soldados se recusavam a aceitar o impossível como definitivo. Com o avanço, surgiram confrontos diretos de intensidade extrema. O inimigo reagia com violência, lançando contra-ataques ferozes, tentando recuperar terreno perdido. Em várias ocasiões, unidades brasileiras foram cercadas ou isoladas. A comunicação falhava, o apoio demorava, e a decisão precisava ser tomada ali, no campo, por homens exaustos, congelados e sob fogo. E eles resistiam. Relatos da época descrevem posições mantidas mesmo quando a munição era escassa, quando o frio tornava os movimentos lentos, quando o medo era quase físico. Havia algo além da disciplina formal. Havia orgulho. A consciência de que estavam sendo observados, julgados, subestimados, e de que cada recuo confirmaria tudo aquilo que esperavam deles. Mas não recuavam.
Com o tempo, a FEB começou a acumular algo raro em guerras prolongadas, confiança. Não apenas em seus comandantes, mas uns nos outros. Cada soldado sabia que o homem ao lado não abandonaria a posição facilmente. Essa confiança silenciosa tornava-se uma arma invisível. O impacto disso começou a ser sentido no comando aliado. Planos foram ajustados. Operações redesenhadas. Setores antes considerados travados passaram a ser vistos como possíveis pontos de ruptura. E, muitas vezes, os brasileiros estavam no centro dessas decisões. Quando novas ofensivas foram lançadas, a presença da FEB já não era vista como secundária. Era estratégica. Eles conheciam o terreno, haviam aprendido o ritmo do inimigo, sabiam identificar sinais de contra-ataque. Aquilo que antes parecia improvisação agora se mostrava adaptação inteligente. E então veio o momento que mudaria definitivamente a percepção de todos. Em uma sequência de combates intensos, posições alemães que resistiam há meses começaram a ruir em cadeia. O avanço não era rápido, mas era constante. Cada colina tomada enfraquecia a linha seguinte. Cada recuo inimigo revelava fragilidades antes ocultas. Prisioneiros capturados demonstravam surpresa ao descobrir que haviam sido derrotados por tropas brasileiras. Alguns sequer sabiam que o Brasil estava em guerra na Europa. Outros, mais experientes, admitiam que aquelas unidades haviam sido mais difíceis de enfrentar do que esperavam. A lenda começava a nascer ali. Não uma lenda criada por discursos ou propaganda, mas uma construída no silêncio dos relatórios militares, nos mapas atualizados com novas linhas de avanço, nas decisões que colocavam novamente a FEB à frente de operações críticas. Mas a vitória ainda não estava garantida. O inimigo, pressionado, tornava-se mais perigoso. As últimas defesas seriam as mais violentas. E os brasileiros ainda enfrentariam seu maior teste, aquele que consolidaria para sempre seu nome na história da guerra. O confronto final se aproximava. E ele exigiria tudo o que aqueles soldados ainda tinham para dar ponto quando a ofensiva final começou. Já não havia ilusões. As forças alemãs na Itália estavam pressionadas, mas longe de derrotadas. Cada vila, cada estrada, cada elevação era defendida com a consciência de que aquele poderia ser o último ponto antes do colapso total. O inimigo lutava com a precisão de quem não tinha mais para onde recuar. Os soldados brasileiros avançaram sabendo disso. O terreno continuava hostil. O frio persistia. A lama misturava-se à neve derretida, transformando o chão em armadilhas constantes. Veículos atolavam, comunicações falhavam, o apoio aéreo nem sempre era possível. A guerra voltava ao básico: homens, armas, decisões imediatas. Foi nesse ambiente que ocorreram os confrontos decisivos. Não foram batalhas rápidas, nem vitórias fáceis. Foram dias de combates intensos, em que cada posição tomada exigia aproximação direta, fogo preciso e resistência psicológica extrema. O inimigo reagia com artilharia pesada, tentando quebrar o ímpeto brasileiro. Mas já não conseguia recuperar o terreno perdido. A FEB avançava com uma combinação rara de cautela e agressividade. Sabiam quando pressionar e quando segurar. Sabiam quando o silêncio era mais eficiente do que o fogo. Cada experiência acumulada ao longo da campanha agora fazia sentido. Cada erro do passado havia se transformado em aprendizado. Em determinado momento, tornou-se claro que algo havia mudado definitivamente. As linhas inimigas começaram a se desfazer não em um único ponto, mas em vários. A coordenação alemã enfraquecia. Unidades inteiras se viam isoladas, sem rotas de fuga viáveis. O avanço aliado, liderado em setores críticos pelos brasileiros, passou a ser irreversível. Foi então que ocorreu o episódio que consolidaria a reputação da FEB de forma incontestável. Grandes contingentes inimigos, cercados e sem alternativas, começaram a se render. Não em pequenos grupos dispersos, mas em massa. Tropas inteiras depuseram armas diante de soldados brasileiros. O impacto disso foi imediato. Relatórios registravam números inesperados de prisioneiros. Oficiais aliados observavam incrédulos.
Aquilo não era apenas uma vitória tática, era um colapso psicológico do inimigo. Para os soldados brasileiros, o momento foi silencioso. Não houve celebrações grandiosas no campo. Havia cansaço, incredulidade e uma sensação estranha de missão cumprida. Muitos daqueles homens mal conseguiam compreender a dimensão do que haviam feito. Tinham sobrevivido. Tinham avançado. Tinham vencido. A campanha na Itália caminhava para o fim. As forças alemãs recuavam em desordem. As cidades eram libertadas uma a uma. A guerra, finalmente, mostrava sinais claros de encerramento. E no centro desse desfecho estava uma força que, meses antes, havia sido subestimada por quase todos. Quando os combates cessaram, veio o silêncio. Um silêncio diferente daquele do início da campanha. Não era mais o silêncio da incerteza, mas o da exaustão absoluta. Os sobreviventes olhavam para trás e tentavam compreender tudo o que havia acontecido. Muitos jamais esqueceriam os rostos que ficaram pelo caminho. Muitos carregariam aquela guerra dentro de si pelo resto da vida. No retorno ao Brasil, não houve desfiles à altura do que havia sido conquistado. O país enfrentava suas próprias tensões, seus próprios dilemas políticos e sociais. A guerra parecia distante para quem não a viveu. Aos poucos, a memória da campanha italiana começou a se diluir no cotidiano. Mas a história não esqueceu. Nos arquivos militares, nos relatos de aliados, nos registros inimigos, o desempenho da FEB permaneceu registrado com clareza. Não como um detalhe, mas como um fator real na vitória final. Uma força improvável que resistiu, aprendeu e venceu onde outros haviam falhado. A lenda dos soldados brasileiros na Itália não nasceu de discursos. Nasceu no frio das montanhas, no som da artilharia, no silêncio após os combates. Nasceu da quebra de expectativas, da recusa em aceitar limites impostos por preconceito ou subestimação. Eles não foram lendas porque queriam ser. Tornaram-se lendas porque fizeram o que precisava ser feito quando ninguém acreditava que fariam. E essa é a razão pela qual, décadas depois, aquela batalha continua ecoando. Não como um capítulo esquecido, mas como a prova de que a história pode ser alterada por homens comuns colocados em circunstâncias extraordinárias. Foi ali, nas montanhas da Itália, que soldados brasileiros deixaram de ser apenas soldados e se tornaram lendas.